Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E esse é o vídeo de apresentação do programa Mais Contabilidade Mais Sucesso. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender o motivo de eu ter nomeado esse programa, essa playlist com esse nome. Eu sou Everton Patrício da Império Software da Empreender de Verdade e o que você vai aprender nesse vídeo basicamente é o desafio de falar a mesma língua do contador, a função do contador no contexto da contabilidade fiscal, problemas decorrentes da falta de uma boa comunicação. Você vai perceber que nem sempre é falha na comunicação e o porquê tudo isso que a gente vai comentar nesse vídeo de hoje é absolutamente importante para o sucesso da sua empresa. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é o desafio de falar a mesma língua do contador. Você já deve ter percebido, principalmente em consultas médicas, que os profissionais geralmente eles costumam utilizar o jargão técnico que eles aprenderam, mesmo com pessoas que não estão acostumadas com esse jargão técnico. E você já deve ter percebido isso principalmente quando você foi para alguma consulta médica, não é verdade? Muitas vezes, quando o médico pergunta se você entendeu tudo que ele falou, às vezes você pode até não entender tudo, mas mesmo assim você fala que entendeu. Isso representa uma falha, uma pequena falha na comunicação que muitas vezes pode ter grandes prejuízos, como você vai entender aqui ao longo desse vídeo, certo? Bom, essa falha na comunicação, por você não entender o jargão técnico, não acontece só com médicos, acontece com mecânicos, acontece com contadores. E o foco desse vídeo aqui é te mostrar mais ou menos os problemas que acontecem, que podem acontecer caso você não tenha uma boa comunicação com o seu contador, caso você não consiga se comunicar com ele e acabe acontecendo algumas falhas na comunicação entre vocês. Então vamos lá. Antes de continuar, eu gostaria de deixar claro para você a função do contador no contexto da contabilidade fiscal. E eu vou abordar esse assunto aqui nesse vídeo porque muitas vezes eu converso com empresários e fica claro para mim que eles não entendem, alguns deles, aliás, pelo menos não entendem qual é a função do contador no contexto da contabilidade fiscal. Então vamos lá. A função do contador no contexto da contabilidade fiscal basicamente é o seguinte: a sua empresa, muito mais do que qualquer outra coisa, ela gera informação, mesmo que você não saiba disso. Então ela gera informação fazendo ou deixando de fazer coisas, como você vai perceber. O que acontece é o seguinte: as informações geradas pela sua empresa, principalmente nos softwares ou sistemas que você utiliza, elas têm que ser geradas e têm que ser enviadas periodicamente para o seu contador. O seu contador, a função dele dentro do contexto da contabilidade fiscal é analisar essas informações para verificar se tudo está ok ou se tem algum pequeno problema, para caso ele detecte a existência de algum problema, ele retorna para você, empresário ou empresária, e solicita que você faça as devidas correções dessas informações para que então você possa novamente gerar os arquivos, enviar para o contador, que ele vai importar no sistema dele, vai analisar novamente e se tudo estiver absolutamente correto, ele encaminha essas informações para o fisco. E se ele tiver que completar com alguma coisa, se ele tiver que corrigir alguma coisa lá no escritório de contabilidade dele, ele o faz antes de enviar para o fisco, ok? Então, a grosso modo, para que você possa entender rapidamente, basicamente essa é a função de um contador no contexto da contabilidade fiscal, beleza? Então vamos lá, eu vou explicar para você agora os problemas que podem acontecer e que são decorrentes da falta de uma boa comunicação com o seu contador. Então, deixe-me voltar aqui um pouco mais para baixo, beleza, vamos lá. Eu vou te apresentar dois casos que fazem com que você, com que os empresários, com que você, empresário, empresária, acaba pagando mais impostos do que deveria. Então, o que acontece é o seguinte: nesse cenário 1, acabei avançando um pouco aqui, nesse cenário 1, você acaba comprando, você pode perceber que geralmente nas notas fiscais de compra que você faz,
vem lá junto com os produtos, com a lista de produtos, um código chamado código CST. Muitas vezes, pelo menos. Outras vezes vem CS ou SN. Mas vamos nos ater aqui ao CST para simplificar a explicação e para que você possa entender mais rapidamente. Então vamos lá. Quando na sua nota fiscal de compra em algum produto em específico vem o código CST60, isso significa dizer que aquele produto associado a esse código CST60, ele tem o ICMS tributado por substituição tributária, ou seja, o ICMS é pago antes da venda. E se o CST é 60, significa dizer que você não está pagando no ato da compra, o seu fornecedor já pagou em alguma operação anterior que ele fez. O CST 60 significa pago anteriormente por substituição tributária. Só que quando essa nota vai ser lançada no seu sistema, vai ser dada a entrada no seu sistema, algumas vezes pelo próprio empresário, outras vezes por um funcionário contratado pelo empresário, acontece de a pessoa, o usuário que está dando a entrada na nota fiscal, ele acaba cometendo um erro. E no lugar de colocar o 60, ele coloca 00. 00 significa dizer que o produto é tributado integralmente e que o ICMS desse produto vai ser pago quando ele fizer a venda. Então veja o que acontece. Você não precisa mais pagar o ICMS, porque ele já foi pago e isso está declarado aqui no CST da mercadoria. Só que ao entrar você coloca 00 dizendo que vai pagar na venda e quando você faz a venda, o que acontece? Você muito provavelmente, se não houver um bom filtro por parte da contabilidade, de fato você acaba pagando 2 vezes o ICMS dessa mercadoria. Você acaba tendo gastos a mais desnecessariamente. Aí você diz, mas é porque isso depende do contador? Sim, com certeza. O escritório de contabilidade ele vai fazer um filtro, como a gente conversou há pouco tempo. Só que erros acontecem, errar é humano. E você tem que entender também que podem existir situações onde profissionais não façam o trabalho devido que era para ele fazer. Eu já assisti, por exemplo, há muitos anos inclusive, mas eu já assisti reportagens do Fantástico, onde o mecânico ele acaba não somente identificando o problema erroneamente, como muitas vezes acaba até causando erro no seu veículo para causar mais. Isso é a regra? Não, mas acontece, pode acontecer. Da mesma forma que eu já assisti reportagens, e eu acredito que você também já deve ter assistido reportagens, onde ficaram evidenciados erros médicos, e o prejuízo é muito grande. Nesse caso aqui, quando há erros na contabilidade da sua empresa, o prejuízo geralmente é financeiro para a sua empresa, Então, o que acontece? Se não houver um filtro muito bom por parte da contabilidade, você acaba pagando esse imposto 2 vezes, é isso aí, 2 vezes. Então, vamos lá. No cenário 2, a gente ainda tem a compra de um produto com substituição tributária no ICMS, porém, ao invés de o CST ser 60, o CST é 10. E 10 significa dizer que você está pagando o ICMS por substituição tributária no ato daquela compra. Perceba que, inclusive, quando vem o CST 10 na sua nota de compra, vem o valor do produto e, separadamente, vem o valor do ICMS substituição tributária. E o valor da nota é, pelo menos, a somatória do valor do produto mais a somatória do valor do ICMS substituição tributária, quando não há outras cobranças, como frete, por exemplo, certo? Bom, mas o que acontece é que você paga o ICMS ao dar entrada na sua nota fiscal e você acaba cometendo o mesmo erro de colocar o CST 00, dizendo que você não pagou o ICMS na compra e que você vai pagar o ICMS na venda. Aí o que acontece? Quando você vender, esse CST vai na sua venda 00 e da mesma forma, não havendo um filtro legal na contabilidade, você vai acabar pagando o imposto 2 vezes.
né? Então eu quero chamar a atenção para você nesse momento que a gente, enquanto eu gravo esse vídeo, no momento em que eu gravo esse vídeo, a gente está passando por uma crise sem precedentes na história da humanidade atualmente, que é a questão da pandemia. A pandemia em si, ela já causou uma grande crise, que foi a grande queda de movimentação nos comércios, nas empresas. Então, quando empresas entram em crise, a primeira ação que deve ser tomada para que você possa manter um controle de um fluxo de caixa de forma interessante é o corte de custos, o corte de gastos desnecessários. Então, nesse momento, eu já peço para você, se você for empresário ou se você for empresária ou se você for um colaborador de uma empresa que trabalha nesse setor, que você já possa de antemão fazer uma verificação se de fato todos os seus CSTs, se de fato todos os seus CFOPs que estão também relacionados aos CSTs estão corretos, ou se porventura, se por acaso você não está pagando o ICMS em duplicidade por conta de algum erro inserido na hora do cadastro ou na hora da entrada dessa mercadoria na sua empresa, certo? Um outro problema que pode acontecer quando você dá entrada de forma incorreta ou quando você comete algum erro ao dar entrada na sua mercadoria, na sua empresa, é exatamente o contrário dos dois cenários apresentados anteriormente. Nos dois cenários, você acabava pagando imposto em duplicidade. E nesse cenário aqui eu vou te mostrar quando você deixa de pagar imposto nas duas situações. Então vamos lá. Pronto, voltou aqui. Então vamos lá. Digamos que, por exemplo, na sua nota de compra vem o CST00, certo? CST00, como você já sabe, como você já aprendeu aqui, significa tributado integralmente e você vai pagar o ICMS quando você fizer a venda da mercadoria. Beleza, então digamos que ao dar entrada, o usuário, seja um empresário ou um colaborador, acaba cometendo um erro e troca, ao invés de colocar o CST00, acaba colocando o CST60. Então o que acontece? Você, na hora da entrada, na nota fiscal de compra, veio dizendo que você iria pagar o ICMS quando vendesse, porém, quando você registrou essa mercadoria no seu sistema, utilizado pela sua empresa, você acabou dizendo que esse ICMS já foi pago anteriormente por substituição tributária. Olha só que complicado. Você está dizendo que o ICMS já foi pago. E quando você for fazer a venda, o que acontece? Você não mais vai pagar esse ICMS na venda. O que vai acontecer no quadro geral é que você nem vai ter pago esse ICMS quando você comprou e nem vai pagar esse ICMS quando você fizer a venda. O que você está fazendo, na verdade, é uma ação chamada de sonegação fiscal. Mesmo que seja por um erro cometido na hora de você cadastrar o produto ou fazer o lançamento da sua nota fiscal, mas foi um erro que você cometeu e você está deixando de pagar o imposto, que é obrigação, não é verdade? E quando a Cefaz, quando o fisco detectar isso, se ele detectar, você vai acabar sofrendo uma autuação. Muito provavelmente há a possibilidade de você, inclusive, pagar multas por isso. Aí você vai pagar multa, geralmente quando essas multas acontecem, elas não acontecem somente de um dia, dois, de uma venda ou de duas. Elas são referentes a erros que você comete pelo menos em um ano inteiro. Então imagina aí um produto que é vendido várias vezes ao dia. Imagine as vendas desse produto durante todo o ano. Imagine uma multa em cima da venda desse produto em particular. Imagine então que se você cometeu o erro no cadastro de um produto, você pode ter cometido esse mesmo erro no cadastro de outros produtos. Imagine então essa multa sendo calculada em cima da venda de vários produtos durante um ano inteiro. Complicado, não é verdade? Eu acho que esse tipo de surpresa é importante a gente evitar, é importante a gente tentar fazer o máximo possível para que a gente possa evitar,
porque quer queira, quer não, acaba sendo um custo, um gasto feito de forma absolutamente desnecessária. Concorda? Bom, vamos lá. Continuando, nem sempre é falha na comunicação. Já aconteceu de eu presenciar, na verdade eu não presenciei, foi o contador que contou para mim e depois eu confirmei com o empresário. De certa forma presenciei, na verdade. Mas o que acontece? Eu já vivenciei casos em que o empresário disse para o contador: ou você faz desse jeito ou eu procuro outro escritório de contabilidade. Então perceba que o empresário queria fazer uma ação errada ou repetidas vezes fazer essa situação incorreta, e quando o contador se recusou a fazer, ele ameaçou o contador: ou você faz desse jeito ou eu procuro outro contador, né? Então perceba que algumas vezes é por conta de imposição mesmo do empresário, porém isso não é a regra, isso é uma extrema exceção. E eu apenas em 10 anos de trabalho dentro desse segmento, promovendo a interação entre software, entre empresas e escritórios de contabilidade, eu presenciei apenas uma vez, que eu me recorde, presenciei apenas uma vez essa situação, certo? Porém, o que eu presenciei mais de uma vez, mais vezes do que eu gostaria, infelizmente, é de falta de vontade de trabalhar de alguns escritórios de contabilidade. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu encontrar com um contador e dizer: olha, eu percebi que empresa tal, ela está com os CFOPs errados, ela está com os CSTs errados, está tudo incorreto lá, é importante a gente corrigir, ou para evitar multas, para evitar que essa empresa pague multas no futuro, ou para evitar que pague impostos em duplicidade, né? Então, vamos tentar combinar um dia para a gente verificar, sei lá, para a gente tentar corrigir essas informações. Aí o contador disse: não, na verdade a Cefaz não liga para isso não, isso é besteira. A Cefaz só quer saber se o empresário paga o imposto e pronto, não se preocupe com isso aí não. Então veja, novamente falando, o que acontece é que isso não é a regra, mas acontece em todos os campos de trabalho. O ser humano é um ser imperfeito, eu acredito que só quem é perfeito é Deus, né? Então, o ser humano é um ser imperfeito, ele comete erros naturalmente, e por conta disso é importante a gente entender que há escritórios de contabilidade que de fato acabam cedendo a esses erros, assim como acontecem mecânicos que acabam deixando de fazer o trabalho incorretamente. Bom, vamos lá, bola para frente. O que acontece é que, de uma forma ou de outra, seja por conta de imposição do próprio empresário, ou seja por conta do escritório de contabilidade, se esses pequenos erros não forem corrigidos, o que acontece é que o tempo vai passando, e você acaba transformando um pequeno erro, um pequeno erro que deveria ou que poderia ser corrigido rapidamente, ele vai se transformando em outros erros, você vai cadastrando outros produtos de forma incorreta e você vai vendendo esses produtos com essas informações incorretas, você vai acabar pagando impostos incorretamente por conta disso, e isso acaba se transformando em uma bola de neve gigantesca e por conta disso você acaba sendo prejudicado, seja porque você paga impostos em duplicidade, seja porque você acaba cometendo sonegação de impostos, mesmo que por conta de erro no cadastro de produtos. Outras vezes eu te conto aqui, uma vez que eu percebi um cliente que estava pagando, um empresário que estava pagando em torno de R$5.000 por mês a mais em impostos desnecessariamente, justamente por conta desse simples erro na hora de cadastrar, certo? Então vamos lá. Para ajudar você, empresário, e também para ajudar a escritórios de contabilidade, foi que eu criei essa playlist, que eu criei esse programa, essa sequência de vídeos. Então o primeiro item é que, independentemente de qualquer coisa, a qualidade
da sua contabilidade está diretamente relacionada à estabilidade do seu sucesso. Deixa eu só afastar o vídeo um pouco para cá. Beleza. Está diretamente relacionada à estabilidade do sucesso da sua empresa. Eu já vi algumas vezes, inclusive, de empresários que construíram um certo patrimônio e por conta exatamente de erros na contabilidade, um certo dia o fisco identificou que ele estava cometendo sonegação fiscal e isso de forma abrupta, né? E o erro os erros eram grandes e o que acabou acontecendo é que como ele não tinha ou se recusou a fazer o pagamento em espécie, o fisco acabou tomando posse de alguns bens dele. Então veja, você às vezes imagina que você está bem, que você está em uma situação estável, mas se você não cuidar da base, se você não cuidar da organização da sua empresa, você pode estar em uma base ilusória, você pode estar tendo uma ilusão de estabilidade, quando na verdade você não a tem, né? Isso não acontece só com a contabilidade, isso acontece com qualquer coisa. Veja, por exemplo, se você simplesmente errar no cálculo do preço de venda dos seus produtos, você pode achar que está tendo muito lucro, quando na verdade você pode não estar tendo. Veja, se você tiver um lucro de R$1 na venda de cada produto, se você conseguir vender 100 unidades desse produto, você tem um lucro de R$100. Mas se você não souber que está tendo, mas se você não souber calcular o preço de venda, melhor dizer, e você achar que está tendo lucro, quando na verdade você está tendo R$1 de prejuízo na venda de um determinado produto, se você fizer 100 vendas dessa unidade, desse produto, você vai ter um prejuízo de R$100. Quanto mais você vender, maior será o seu prejuízo. Então é importantíssimo que você organize essa parte que você tome cuidado com essa parte da organização, principalmente na contabilidade da sua empresa, para que você não tenha uma sensação falsa de estabilidade. O que eu quero que você entenda, o que eu gostaria de ajudar você também a entender e a superar esse desafio, é que assim como é necessário ter extrema cautela e análise ao escolher qualquer tipo de parceria, também é necessário o mesmo nível de cuidado para você escolher um profissional contabilista ou escritório de contabilidade, né? Você escolher um escritório de contabilidade certo, que vai te ajudar a ter informações organizadas, que vai te ajudar a fazer um planejamento tributário para que você possa economizar impostos antes mesmo de você fazer a compra, isso é muito importante, isso é sensacional. Agora, se você fizer uma parceria com um escritório de contabilidade que não está nem aí para nada, complicado, né? Então vamos lá. Trocar de escritório de contabilidade para economizar no pagamento das mensalidades pode não ser uma boa ideia. Eu já presenciei casos em que empresários disseram, eu vou trocar, vou para aquele outro escritório de contabilidade porque ele cobra R$50 a menos. Será que o nível de qualidade do trabalho é o mesmo? Você consegue garantir que o nível de qualidade do trabalho é o mesmo? Né? Inclusive, isso eu já vi em eventos de contadores, de contabilidade, né? Feito para contadores. Muitas vezes eu gosto de participar de alguns desses eventos para me manter atualizado dentro do setor. Afinal de contas, também faz parte, não somente do meu escopo de trabalho, mas deve fazer parte do escopo de trabalho de qualquer empreendedor, como você está percebendo aqui nesse vídeo, correto? Então vamos lá. No contexto dos escritórios de contabilidade, incentivar os escritórios que já prestam uma boa qualidade de serviço para que mais empresas e profissionais dessa natureza possam surgir, para que o sucesso da sua empresa seja um sucesso verdadeiro e estável. Esse também é um dos objetivos dessa playlist, mais contabilidade, mais sucesso, beleza? Por que é importante, aqui é o nosso último raciocínio, por que isso é importante para o sucesso da minha empresa? Então vamos lá. Você já deve ter sido apresentado em outros vídeos
aos níveis de maturidade Império Software de transformação digital. Esses foram os níveis de maturidade que a gente fez aqui como parceria entre a Empreender de Verdade e a Império Software. A gente estipulou cinco níveis fundamentais para que sua empresa possa passar pelo processo de transformação digital. E tudo isso que a gente está fazendo ou falando aqui está absolutamente encaixado nesse primeiro nível, enquadrado nesse primeiro nível, que é o nível de organização. A gente colocou esse nível de organização aqui por uma simples justificativa. Se você não se organizar de pequeno, quanto mais você cresce, maior a queda. E você já deve ter percebido que isso inclusive tem absolutamente tudo a ver com o que a gente conversou aqui nesse vídeo. Não concorda? Então, antes de a gente começar a passar pelo processo de transformação digital, a entrar no mundo digital, a ampliar as nossas vendas de uma forma que a gente não conseguiria vender nem sonho no mundo físico, a implantar a inteligência artificial para turbinar a velocidade de crescimento da nossa empresa e a gente acabar gerando novos negócios com isso para que a gente possa fazer tudo isso aqui no processo de transformação digital, é absolutamente importante que a gente resolva primeiro esse nível aqui, que é o nível da organização. Beleza? Então, basicamente é só isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!